Eu sei que a gente vai engolindo sapos na vida para manter a família em pé. Vai engolindo, engolindo, até o dia em que sente que não tem mais onde guardar. E quando transborda, ninguém entende. Dizem que você tá exagerando, que tá sensível, dramática. Mas não viram as pequenas migalhas que você foi recolhendo no caminho. Me chamo Dalvina. Tenho 72 anos. E essa história começa num sábado qualquer. Ou talvez não tão qualquer assim. Era aniversário da minha neta, a Isadora. E estávamos todos na casa da minha filha. Uma casa grande, bonita, dessas que parecem de revista. Piso frio brilhando, móveis com design caro. Uma sala com pé direito alto onde a voz ecoava como se até o teto estivesse julgando o que você dizia. Eu morava ali temporariamente, desde que torci o tornozelo subindo a escada do meu sobrado antigo. Minha filha insistiu que eu fosse para a casa dela enquanto me recuperava. No começo achei gentil. Depois entendi. Era mais sobre controle do que cuidado. A mesa do almoço estava posta com perfeição. Talheres de prata, guardanapos dobrados com argola dourada, velas aromáticas que deixavam o arroz com cheiro de lavanda. Todos sentados, brindando com vinho chileno que eu nem sou fã, mas bebi para não parecer ingrata. Minha filha, vamos chamá-la de Renata, estava deslumbrante. Sempre foi assim, desde adolescente. A mais bonita, a mais elogiada, a que falava alto, e todos escutavam. Eu, do meu canto, sempre fui o ombro, a escada, o porto. Durante o almoço, ela comentou que a Isadora, com apenas 16 anos, queria fazer intercâmbio na Europa por um ano inteiro. Uma decisão dessas, tão grande, tão cara, tão cheia de camadas. E ainda assim, tratada como algo simples. Todos sorrindo, animados, batendo palmas pela ousadia da menina. Foi aí que eu falei. Só uma frase. Uma pergunta boba, quase sussurrada. Será que não é melhor esperar mais um pouco, filha? Um ano faz tanta diferença na cabeça de uma adolescente. O que veio em resposta foi um raio que me partiu no meio. Renata largou o talher com força no prato. Nem disfarçou. Mãe, disse com aquele tom entre impaciência e deboche. A gente não precisa da sua opinião, tá? Silêncio. Um silêncio que não era de respeito. Era de desconforto. O genro continuou cortando a carne como se nada tivesse acontecido. A Isadora abaixou os olhos e fingiu ver algo interessante no celular. E eu fiquei ali, com um sorriso congelado no rosto, segurando a taça como se ela fosse me dar apoio. Respirei fundo. Dei uma risadinha forçada. Disse qualquer coisa sobre o vinho estar forte. E continuei comendo. Mas dentro de mim, um copo estilhaçou. Um copo que já tinha trincado antes. Só que dessa vez, ninguém varreu os cacos. À noite fui dormir no quartinho dos fundos. O quarto de hóspedes, como ela chamava. Mas que mais parecia um depósito transformado às pressas. Tinha cheiro de mofo. E o abajur piscava. Deitei devagar, com a perna ainda dolorida. E fiquei olhando o teto. Lembrei de quando a Renata era pequena. E tinha medo do escuro. Ela me chamava 3, 4 vezes por noite. E eu ia, mesmo exausta, mesmo chorando de cansaço. Eu ia, e agora ali estava eu, velha, invisível, sozinha, com medo do silêncio. Na manhã seguinte acordei cedo, antes de todos. Vesti minha roupa simples, ajeitei a mala de rodinhas com um zíper que enroscava e deixei um bilhete curto em cima da bancada de mármore. Obrigada por tudo. Estou indo para casa. Nem bati porta. Nem fechei com força. Apenas saí. E pela primeira vez, ninguém me chamou de volta. O trajeto de volta para o meu sobrado foi curto, mas parecia uma travessia. Entrei no portão de ferro com tinta descascando, subi os 3 degraus com cuidado e encostei a mala no canto. A casa estava do jeito que deixei, silenciosa, com cheiro de livro velho e lavanda de verdade, a que eu mesma plantei. Sentei na poltrona perto da janela, aquela que range quando a gente deita, e fiquei ali, apenas fiquei. Um café ralo na mão, uma lágrima teimosa no rosto e um pensamento que latejava.
Em que momento eu deixei de existir como pessoa para virar só uma mãe funcional? Revirei as gavetas. Peguei uma caixa onde guardava documentos antigos. E ali estava ele. O testamento que tinha feito anos atrás, quando meu marido partiu, e deixei tudo organizado para evitar confusão. O nome da Renata estava lá. A herança dela bem dividida. Tudo certinho. Foi então que tomei a decisão que mudaria tudo. Peguei o telefone e liguei para o Dr. Elias, meu advogado de confiança, há mais de 2 décadas. Ele atendeu com a mesma voz pausada de sempre. Dona Dalvina, quanto tempo? Tudo bem? Eu respirei fundo e respondi com uma firmeza que nem eu sabia que tinha. Elias, preciso alterar meu testamento. Ele ficou em silêncio por 2 segundos. Claro. Algum motivo em especial? Não, apenas maturidade e um pouco de lucidez. Marcamos para a semana seguinte. E ali, naquela poltrona, com o sol da manhã batendo no meu rosto e a dor ainda latejando na perna, eu senti que algo dentro de mim começava, enfim, a acordar. Essa história, veja bem, não é sobre dinheiro, nem sobre vingança. É sobre ser ouvida depois de décadas, sendo só o pano de fundo da vida de alguém. Aquela frase, a gente não precisa da sua opinião, me mostrou que eu não era mais mãe. Eu era uma sombra, um peso, um eco inconveniente. Mas naquela manhã, com a caneta na mão e o papel em branco diante de mim, eu comecei a escrever minha saída. Não uma fuga, mas uma libertação. Porque às vezes, minha filha, o silêncio de uma mãe é a última coisa que você deveria subestimar. Às vezes, a gente não percebe o quanto está se apagando, até que sobra só o vulto. E o mais curioso é que não dói de uma vez. Dói em prestações. Dói no gesto que não é notado, na palavra que não é ouvida, no carinho que não é retribuído. É como se a gente virasse mobília. Está ali, serve a todos, mas ninguém pergunta como está. Depois daquele almoço, depois da frase, depois da mala puxando no asfalto, eu comecei a lembrar. E lembrar é perigoso. Porque a memória, quando acorda ferida, arrasta junto tudo o que ficou escondido sob o tapete da rotina. A primeira coisa que me veio foi o dia em que a Renata nasceu. Era uma madrugada chuvosa, e eu ainda nem tinha completado 21 anos. O pai dela, seu Genilson, estava trabalhando numa obra fora da cidade, e eu fui sozinha para o hospital, com uma bolsa plástica nas mãos e o medo latejando no peito. Lembro da enfermeira dizendo que era uma menina. Lembro do primeiro choro. E lembro, com nitidez quase cruel, da sensação de que ali começava uma nova vida. Não a dela, a minha. A partir daquele dia, tudo passou a ser sobre a Renata. Meus horários, minhas escolhas, meus sonhos. Eu abri mão de estudar enfermagem porque os turnos eram longos demais e não teria com quem deixá-la. Virei auxiliar de cozinha numa escola municipal. Trabalhava das 6 da manhã às 2 da tarde. Chegava em casa e ainda fazia faxina, comida e, quando dava, um crochê para vender na feira. Genilson ficou até os 3 anos dela. Depois, partiu. Deixou um bilhete e um salário pela metade. Nunca mais voltou. A pensão vinha capenga, mas nunca deixei faltar comida na mesa. Nem abraço. Renata cresceu em um mundo pequeno, mas cheio de amor. Fazia festinhas no quintal com bexigas murchas e bolo simples, mas tudo era feito por mim, com um tipo de alegria que só quem já varreu o chão chorando conhece. Comprei a primeira bicicleta dela em 12 vezes. Dormi várias noites no chão para ela poder ter a cama boa quando ficou com bronquite. E mesmo assim, desde pequena, ela tinha uma postura distante. Sempre foi orgulhosa, prática, dona de si. Eu a admirava, mas também temia. Tinha medo de que ela crescesse sem entender o valor do afeto. Lembro de um episódio quando ela tinha uns 14 anos. Tínhamos brigado porque ela queria ir a uma festa. E eu não tinha dinheiro para comprar a roupa que ela queria. Ela passou 3 dias sem me dirigir a palavra. Eu, culpada, vendi meu único anel de formatura do antigo curso técnico. E comprei o vestido. Quando entreguei, ela sorriu.
Mas nunca perguntou de onde veio o dinheiro. Nunca perguntou se eu estava bem. Quando ela passou no vestibular, chorei de orgulho. Era a primeira da família a entrar numa faculdade. Fui com ela comprar os livros usados. Ajudei na mudança para a República Estudantil. E quando ela precisou de ajuda com o aluguel, lá estava eu, cortando a própria feira para mandar R$ 50 a mais. Ela se formou, virou administradora, casou-se com um rapaz educado, o Tiago, que sempre me tratou com polidez, mas nunca com intimidade. E aí veio a Isadora, minha neta. Uma bênção, uma luz, um novo recomeço. Só que junto com a maternidade da Renata, veio também uma espécie de distância mais cruel. Ela parecia se esforçar para não repetir os erros que achava que cometi. E nesse esforço me colocava como exemplo do que não se deve ser. Lembro de um Natal, uns 10 anos atrás. Fui até a casa deles com uma cesta cheia de doces feitos por mim. Bolachinhas de gengibre, pão de mel, cocada. Tudo com aquele carinho que só as mãos enrugadas sabem dar. Quando entreguei, ela sorriu e disse: "Ai, mãe, a gente tá evitando açúcar aqui, sabe? Mas obrigada." Colocou a cesta em cima da geladeira. Eu fui embora com um gosto amargo na boca que nem toda cocada do mundo apagaria. Anos depois, ela e o Tiago decidiram comprar um apartamento maior. E claro, faltava dinheiro. Venderam o carro, apertaram os cintos. E foi nesse momento que eu tomei uma decisão que, por muito tempo, achei ser prova de amor. Vendi o meu apartamento antigo. Aquele mesmo que comprei suando, com décadas de esforço. Um lugar pequeno, mas que tinha meu cheiro, minha história, minhas panelas amassadas e paredes descascadas. Vendi para dar entrada no novo lar deles. Fiz isso sem hesitar, porque achei que família é isso. Soma de sacrifícios. E aí fui morar de aluguel. Um sobrado simples, úmido, com canos barulhentos e piso irregular. E mesmo assim, nunca ouvi um "Mãe, tem certeza?" ou "Vamos dividir depois?" Nada. Só o silêncio da conveniência. Durante as primeiras semanas naquela casa nova, eu ajudava com tudo. Levava a Isadora na escola, fazia o almoço, dobrava roupa. Mas com o tempo, fui me tornando uma figurante. Alguém que está ali, mas não faz parte da trama. A neta ainda vinha me abraçar. Fazia desenhos para mim. Mas era visível o quanto ela era ensinada a me tratar com uma certa formalidade. Como se eu fosse uma funcionária carinhosa. E não a avó. Lembro de um aniversário da Isadora. Eu tinha feito um bolo lindo, com cobertura colorida e tudo. Mas no meio da festa, chegaram os bolos encomendados da confeitaria fina da cidade. Ninguém nem tocou no meu. Eu olhei aquele bolo intacto, colocado num canto da mesa, e pensei: é assim que me vem. Um enfeite desnecessário, um esforço descartável. E no meio de todas essas lembranças, havia também os silêncios. Os domingos em que eu ligava e ninguém atendia. Os dias das mães em que recebia apenas uma mensagem genérica. As vezes em que adoeceu e não fui informada. E até aquela cirurgia da vesícula que descobri semanas depois, porque não era nada sério, mãe. Pra que te preocupar? Eu não queria mais ser dramática. Não queria ser a mãe que cobra, que pesa, que exige. Mas também não queria continuar sendo a que doa sem ser vista. Voltei tantas vezes para casa com o rosto ardendo de palavras engolidas. E em todas elas, me olhava no espelho e dizia: "Você ainda tem valor, Dalvina." Como um mantra desesperado. Como quem tenta manter a última chama acesa. Foi nesse turbilhão de lembranças que entendi. Aquela frase: "A gente não precisa da sua opinião." Não nasceu do nada. Ela era o resumo de uma história que eu me recusei a enxergar por completo. Ela cresceu sem saber pedir desculpa, sem saber reconhecer. Talvez porque eu nunca ensinei. Talvez porque ensinei demais. No fundo, minha maior falha foi amar, sem exigir nada. Sem ensinar limite. Sem dizer: eu também sou alguém. E agora, aqui sozinha, nesse sobrado alugado que fede a desinfetante e esperança,
Eu percebo que a minha história de invisibilidade não começou naquela mesa de jantar. Começou quando aceitei ser cenário para que os outros brilhassem. Mas isso acabou. Eu ainda não sabia exatamente o que faria. Só sabia que precisava recuperar a única coisa que ainda era minha voz. E talvez deixar registrada a única herança que vale de verdade: o direito de não mais ser ignorada. Não foi de um dia para o outro. A decisão não veio como um raio que rasga o céu. Ela veio como um gotejar persistente no telhado da alma. Gota por gota, lembrança por lembrança, até que a vontade de continuar agradando se esgotou. E o que sobrou foi só eu. Naquela segunda-feira nublada, depois de 3 noites mal dormidas, decidi ligar para o Dr. Elias. Ele conhecia minha vida de trás para frente. Foi quem cuidou da papelada do inventário do Genilson. Quem registrou a escritura do meu antigo apartamento. Quem me aconselhou quando pensei em abrir um pequeno café na garagem. Sonho que nunca saiu do caderno. Era um homem calmo, de voz grave e pausada, com um tipo de paciência que parecia vir de outro tempo. Atendeu no segundo toque. Dalvina! Que surpresa boa! Como vai a perna? Já vai melhorando, Elias. Mas não foi por isso que liguei. Diga. Respirei fundo. A palavra parecia grande demais para sair de uma vez só. Quero mudar meu testamento. Silêncio do outro lado. Era o silêncio de quem escuta além da frase. Entendo. Quer marcar um horário aqui no escritório? Quero. E quero que venha pessoalmente, se possível. Quero olhar nos seus olhos enquanto assino. Marcamos para a quarta-feira. E nesse intervalo de 2 dias, comecei a reorganizar as gavetas, como quem arruma a casa antes de receber uma visita importante. Não era por ele, era por mim. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava tomando uma decisão que dizia respeito apenas a mim. Não era conselho, não era favor, era escolha. Na quarta, o sol saiu depois de dias escondido. Abri todas as janelas. Fiz café fresco, daqueles que deixam cheiro até nas cortinas. Vesti um vestido azul com estampa de flores miúdas. Era simples, mas me fazia sentir viva. Elias chegou às 10 da manhã, como prometido. Trazia uma pasta de couro e uma expressão respeitosa. Sentou-se à mesa da cozinha, como nos velhos tempos. Tem certeza do que vai fazer, Dalvina? Tenho. Não é vingança. É realinhamento. E para quem pretende deixar os bens? Para minha neta, Isadora. Mas com uma cláusula. Só poderá acessar quando completar 30 anos. Antes disso, quero que ela aprenda o valor da espera. Quero que ela cresça sem repetir o erro da mãe. Ele assentiu, silencioso. E a Renata? Ele perguntou com delicadeza. Vai sair do testamento. Sem alarde. Sem bilhete. Só um ponto final. Ela teve mais de 30 anos para me enxergar. Agora é minha vez de ver a mim mesma. Elias escreveu. As palavras ganhavam corpo no papel. Eu observava com as mãos apoiadas na mesa, como se aquele ato fosse uma cirurgia invisível, removendo partes doídas, costurando novas margens. Quando ele terminou, leu em voz alta. Eu ouvi cada sílaba como quem ouve o próprio nome ser libertado de uma jaula. Peguei a caneta com calma, assinei com minha letra tremida. Depois, fui até o quarto e voltei com um envelope. Aqui está o testamento antigo. Pode inutilizar. Não quero deixar rastros. Ele pegou o envelope com cuidado, como quem recebe um segredo. Vai se sentir melhor depois disso? Já estou me sentindo. Pela primeira vez em anos, tomei uma decisão que não espera palmas, nem compreensão. Só respeito. Quando Elias foi embora, fiquei ali, sentada, olhando a rua pela janela. Os carros passavam apressados, a vida corria lá fora. Mas dentro de mim, tudo estava mais devagar, mais limpo. Naquela tarde, comecei a mexer nas plantas do quintal. Arranquei ervas daninhas, replanejei o jardim. Era simbólico, eu sei, mas também era necessário. Cada raiz retirada era como uma mágoa sendo desenterrada. Depois, fui até o mercado. Comprei farinha, fermento, açúcar mascavo e chocolate. Voltei com as sacolas pesadas, mas com o coração leve. Decidi que faria bolos para vender.
Pequenos, caseiros, com receitas minhas, daquelas que aquecem a alma. Fiz os primeiros 6 bolos naquela noite. 1 de laranja, 2 de cenoura com cobertura de chocolate, 1 de coco e 2 de fubá com erva doce. Coloquei em embalagens simples, com uma fitinha e um bilhete escrito à mão. Bolo da Dona Dalvina, feito com memória. No dia seguinte, levei até a secretaria da escola pública do bairro. A diretora me conhecia de tempos antigos e permitiu que eu deixasse uma cestinha na portaria. Em menos de 2 horas, venderam tudo. Voltei para casa com 84. Não era muito, mas me senti milionária. Era dinheiro meu, não dado, nem pedido. Era fruto da minha mão, do meu tempo, da minha história. Com o passar das semanas fui ganhando clientela. Crianças deixavam bilhetinhos dizendo que o bolo da vovó Dalvina era o melhor do mundo. Algumas mães pediam encomendas para o fim de semana. Eu, aos 72, renascia com cheiro de forno e sabor de infância. Às tardes comecei a escrever. Pegava folhas de caderno e redigia cartas que nunca seriam enviadas. Cartas para mim mesma, pro meu eu de 30 anos atrás. Dizia coisas como: você não errou por amar demais, errou por não se amar também. Ou, nem tudo que você deu foi desperdiçado, mas agora... Chega! Escrever me curava. Era como costurar um tecido rasgado com palavras doces. Certa noite, enquanto embalava um bolo de milho com goiabada, olhei para o relógio antigo na parede. O ponteiro parecia mais lento. O tempo havia voltado a andar no meu ritmo. E isso não tem preço. Recebi uma ligação da Isadora naquela semana. Queria saber se podia passar uma tarde comigo, estudar matemática e comer bolo de chocolate. Claro que podia. Preparei a casa com carinho. Quando ela chegou, estava com o cabelo preso num coque bagunçado e olhos cansados de adolescente. Conversamos pouco. Ela estudou enquanto eu bordava um pano de prato. De vez em quando trocávamos olhares. E era como se o tempo nos reconectasse em silêncio. Na hora de ir embora, ela me abraçou. Um abraço de verdade, daqueles que duram 1 segundo a mais. Vó, obrigada por hoje. Volte quando quiser, meu bem. Ela sorriu, mas não mencionou nada sobre a discussão com a mãe. Nem precisava. Eu sabia. Sentia que aos poucos, uma semente diferente nascia ali. Quanto a Renata, não ligou. Não mandou mensagem. Talvez nem soubesse que eu havia ido embora. Talvez soubesse e fingisse que não sabia. Mas nada disso importava mais. Eu não precisava mais ser amada por ela para me sentir viva. O amor que me sustentava agora era outro. Era o amor pela minha própria história. Pela mulher que fui e que renascia. E veja bem, não é que eu não amasse minha filha. É que finalmente eu deixei de me amar por meio dela. E isso é libertação. Dizem que o tempo cura tudo. Eu não sei se acredito nisso, mas sei que o tempo também revela. E foi o tempo, com suas horas que se arrastam e seus silêncios que ecoam, que me mostrou o que eu precisava ver, que algumas ausências são mais leais que certas presenças. O mês de dezembro chegou como sempre chega, com suas luzes piscando nas ruas, seus comerciais emocionados na televisão e aquela sensação de que alguma coisa deveria estar em paz. Mas não estava, não dentro de mim. Eu já tinha decidido que passaria o Natal sozinha. Havia comprado uma pequena árvore artificial de segunda mão, decorado com laços feitos de retalhos e separado um panetone de frutas que estava em promoção no mercado. Meus bolos seguiram vendendo bem e até recebi 2 encomendas grandes para uma ceia comunitária de um grupo de professoras da escola. Aquilo, de alguma forma, me preenchia mais do que qualquer laço de sangue. Mas então, no dia 20 de dezembro, meu telefone tocou. Era Renata. O número aparecendo na tela me causou um arrepio. Atendi no 3º toque, sem entusiasmo. Oi, mãe. Tudo bem? A voz dela estava baixa, neutra. Tudo certo, filha. E por aí? Tudo bem também. A gente vai fazer o almoço de Natal aqui em casa. A Isadora insistiu que você viesse. Pode ser? Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Aquilo não era um convite.
Era uma concessão. Um gesto frio, arrastado por um pedido alheio. Claro, estarei lá. Tá bom então. Às 13h. Beijo. Beijo. Desliguei e fiquei olhando o telefone como se ele fosse um espelho. Uma parte de mim queria recusar, dizer que não precisava mais me encaixar onde não cabia. Mas outra parte queria olhar nos olhos dela, não por confrontação, mas por conclusão. E foi nesse instante que decidi. Liguei para o Dr. Elias e pedi que comparecesse ao almoço. Ele hesitou. Você tem certeza, Dalvina? Mais do que nunca. E quer que eu leia o documento? Palavra por palavra, em voz alta. No dia 25, acordei cedo. Vesti uma blusa de linho azul claro que comprei num brechó. Passei batom. Arrumei o cabelo com presilhas de pérola falsas. Preparei um panetone artesanal para levar, com cobertura de açúcar e castanhas. Peguei um embrulho com um presente simples para Isadora. Um livro que eu adorava na juventude, com uma dedicatória escrita à mão. Para você entender o que é herança de verdade. Cheguei pontualmente às 13h. A casa estava enfeitada como sempre. Árvore imensa, mesa farta, luzes piscando nos vidros. Mas o ar estava pesado, como se houvesse algo pairando entre os sorrisos forçados e os brindes repetidos. Fui recebida com um beijo frio da Renata e um aceno do Tiago. Isadora veio me abraçar com mais calor, e isso já bastava para que eu respirasse fundo. Sentei-me no mesmo canto de sempre, perto da janela, longe da cabeceira. A comida foi servida. Conversas triviais sobre trabalho, trânsito, filmes. Eu me mantive em silêncio a maior parte do tempo, observando. Às 14h30, a campainha tocou. Renata se levantou para atender, e ao ver Elias ali, com sua pasta de couro e expressão tranquila, franziu a testa. Doutor Elias, o que o senhor está fazendo aqui? Vim a pedido da sua mãe. Ela me chamou para uma leitura rápida. O silêncio caiu sobre a sala como uma cortina pesada. Todos pararam de mastigar. Eu me levantei com calma, ajeitei a blusa e disse: eu gostaria de dizer algumas palavras antes da sobremesa. Ninguém respondeu. Apenas me olharam. Elias abriu a pasta, retirou os documentos e começou a leitura. Trata-se de uma atualização no testamento da senhora Dalvina, lavrado há 3 semanas. O conteúdo será lido conforme solicitado. O som da voz de Elias era firme, pausado, jurídico. As palavras se desenhavam no ar como pedras sendo cuidadosamente colocadas uma sobre a outra. Declaro para todos os efeitos legais que minha única herdeira será minha neta, Isadora, a quem confio não apenas os bens materiais, mas a continuidade daquilo que é digno e verdadeiro em minha história. A liberação dos bens ocorrerá integralmente apenas após a mesma completar 30 anos de idade, mediante avaliação jurídica de responsabilidade. Retiro do presente testamento o nome da minha filha, Renata, por razões pessoais e emocionais que não cabem neste documento, mas que carrego comigo com pesar e clareza. Renata arregalou os olhos. O garfo caiu de sua mão e tocou o prato com um som seco. Mãe, o que é isso? Ela perguntou, a voz trêmula. Eu a encarei com serenidade. É apenas uma formalidade, um documento. Nada além disso. Como assim você me retirou do testamento? Retirei, filha. Porque herança não se dá só com dinheiro. Herança também é presença. E essa você deixou de me dar há muito tempo. Isadora me olhava em silêncio. Seus olhos estavam marejados, mas não de dor, de entendimento. Tiago pigarreou, visivelmente desconfortável. Dona Dalvina, talvez a senhora esteja sendo dura demais. Eu o interrompi com um gesto sutil da mão. Tiago, meu querido, você é educado. Sempre foi, mas também sempre soube. E escolheu o silêncio. Eu entendo, mas hoje eu escolhi falar. Renata levantou-se da cadeira. Os olhos vermelhos, as mãos inquietas. Então é isso? Anos de dedicação, de esforço. E eu sou punida assim? Você não está sendo punida, Renata. Está apenas colhendo o que plantou. Eu te amei até o último canto da minha alma. E por muito tempo,
Aceitei ser ignorada em troca de migalhas de afeto. Mas eu não quero mais isso. Não para mim. E não quero deixar isso como legado para sua filha. Ela não respondeu. Apenas sentou-se, derrotada. O orgulho lutava contra as lágrimas. Mas naquele momento, o silêncio dela falou mais do que qualquer grito. Elias guardou os documentos, se despediu com um leve aceno e foi embora. Eu permaneci ali, em pé, com o coração leve. A sobremesa foi servida. Um pavê sem graça que ninguém tocou. Isadora veio até mim, segurou minha mão e disse baixinho: "Obrigada, avó, por ser quem é." Eu sorri e disse apenas: "Quando você crescer, vai entender. E quem sabe, vai escolher diferente." Naquela noite, deixei a casa sem peso. Caminhei até o portão sem esperar que ninguém me acompanhasse. Entrei no meu carro usado, liguei o rádio em uma estação antiga e deixei que a brisa da noite lavasse o rosto. Não chorei, porque aquele dia não foi um fim, foi um reinício. E o que eu recuperei naquele almoço não foi uma herança, foi minha voz. Tem gente que acha que recomeçar é voltar ao ponto de partida. Mas eu aprendi, com tempo e silêncio, que recomeçar é aceitar que certos pontos não têm volta e que tudo bem seguir em linha reta, mesmo sem mapa. Depois daquele almoço de Natal, a vida ficou mais quieta. Não triste, apenas silenciosa. E o silêncio, para quem passou uma existência tentando preencher o espaço com agrados, é um tipo de liberdade que assusta no começo, mas depois vira morada. Voltei para casa no mesmo dia, pendurei minha roupa com calma, tirei o batom com algodão e olhei meu rosto no espelho. Não vi uma senhora cansada, vi uma mulher viva, com história, com escolhas. Na manhã seguinte acordei cedo como sempre. O corpo tem seus hábitos, mesmo quando o coração já mudou de lugar. Fui para a cozinha, preparei café forte, amassei bananas maduras e comecei mais uma fornada de bolos. Fazer bolo, para mim, sempre foi mais do que cozinhar. Era como bordar memórias com açúcar. Cada receita carregava um pedaço do que eu vivi. O de fubá lembrava minha mãe, que me ensinou a cozinhar sem receita, só com o olho e o paladar. O de cenoura com cobertura me lembrava a Renata pequena, com o rosto sujo de chocolate. O de laranja, esse era só meu. Do tempo em que sonhava abrir uma cafeteria com mesinhas na calçada. Enquanto os bolos estavam no forno, fui até a prateleira da sala e peguei uma caixa de papelão onde guardava minhas cartas. Não eram cartas enviadas nem recebidas. Eram minhas conversas comigo mesma, escritas durante tardes solitárias, em folhas de caderno recicladas, com caneta azul e letra caprichada. Abri uma delas, datada de 2 meses antes. Querida Dalvina, se hoje você está triste, não se culpe. Você não é fraca. Está apenas cansada de ser forte por tanto tempo sem plateia. Chore, mas depois se levante. Faça seu bolo, regue suas plantas, escreva mais uma carta. Isso já é resistência. Li aquilo com um sorriso, dobrei de novo e guardei. Depois, sentei a máquina de costura antiga que herdei da minha avó. Peguei um pano de prato branco, costurei uma barra florida e bordei uma frase com linha vermelha. Quem me ensinou a ser invisível, me ensinou sem querer a me ver. Comecei a vender esses panos junto com os bolos e, curiosamente, eles passaram a fazer sucesso. As professoras da escola passaram a encomendar não só os bolos, mas também os bordados. Diziam que cada frase parecia um afago. Uma delas me disse: "Dona Dalvina, a senhora não tem ideia do quanto essas palavras tocam a gente." E eu respondi: "Talvez porque eu as escrevi quando mais precisava ser tocada." Com o dinheiro que comecei a juntar, reformei o banheiro do sobrado. Depois troquei o filtro da caixa d'água, comprei uma chaleira nova e, por fim, encomendei uma placa de madeira com uma frase pintada à mão. "Aqui mora quem decidiu ficar com quem sempre esteve. Ela mesma." Preguei essa placa na porta da frente. Não porque alguém viria ler, mas porque eu merecia chegar em casa e lembrar disso todos os dias.
Isadora começou a me visitar com mais frequência. Sempre sozinha. Chegava sem avisar, com um caderno na mão e vontade de conversar. Em uma dessas visitas me perguntou: Vó, por que a senhora tirou a mamãe do testamento? Respirei fundo. Não menti. Porque amar não é se anular, Isa. E eu me anulei por muitos anos. Quis que sua mãe me amasse do jeito que eu precisava. E ela só soube me amar do jeito dela. Ou talvez nem soube. Mas eu cansei de implorar por algo que deveria vir sem pedido. Ela pensou um pouco. Depois respondeu: Eu acho que entendi. E eu completei: Não é sobre castigar. É sobre não deixar que o silêncio dos outros vire a nossa identidade. Ela assentiu. Naquela tarde, me ajudou a enrolar bolos no plástico filme. Organizou os panos bordados e me abraçou antes de ir. Vó, posso ficar com um desses panos para mim? Claro. Escolha o que quiser. Ela escolheu um azul, que dizia: Não sou amargura. Sou limite. Sorri por dentro. Ela estava entendendo. No fim daquele mês, recebi uma ligação da Associação de Mulheres do bairro. Me convidaram para dar uma pequena oficina de bordado e escrita para senhoras acima de 60 anos. Fui. Levei minha máquina antiga, meus panos, minhas frases, minhas dores costuradas. Naquela sala cheia de cabelos brancos e olhos marcados pelo tempo, senti que não era só eu. Havia tantas Dalvinas ali. Mulheres que deram tudo, que abriram mão de si, que se calaram para manter a paz e que agora buscavam reencontrar a própria voz. Uma delas disse: Eu me aposentei e percebi que nunca soube quem eu era sem meus filhos. Outra completou: Eu nunca escolhi minha comida preferida. Sempre comia o que sobrava. Choramos, rimos, bordamos juntas. E eu saí dali com a certeza de que a herança mais urgente é a de si mesma. Na volta para casa, o céu estava alaranjado. O vento brincava com os galhos da amendoeira da esquina. E eu, ali, de chinelos gastos e alma inteira, pensei: foi preciso perder o papel de mãe perfeita para reencontrar a mulher que sempre esteve aqui. A vida, depois que a gente se encontra, deixa de ser espera, passa a ser presença. E foi isso que eu descobri aos 72 anos. Não em terapias longas, nem em cartas emocionadas da minha filha, porque essas nunca vieram, mas no simples cheiro de bolo assando, no som de uma máquina de costura vibrando de novo e no calor silencioso de se pertencer. A Renata nunca me ligou depois daquele almoço. Nenhuma mensagem, nenhuma explicação. E eu não cobrei. Pela primeira vez, não esperei. Porque a pior solidão não é estar só. É viver esperando de quem não tem mais para dar. Em vez disso, segui, com passos firmes, mesmo que lentos. Fiz pequenas mudanças na casa. Pintei a parede da sala de um amarelo claro. Comprei um ventilador novo. Mudei os móveis de lugar. Não porque precisava, mas porque merecia. Mereço olhar em volta e ver coisas que fui eu quem escolheu. Na cozinha, pendurei uma moldura com 3 frases que bordei nos últimos meses. Elas me resumem melhor do que qualquer biografia. 1. Eu não fui esquecida. Fui descoberta tarde demais. 2. Amar sem se perder é a mais bonita das rebeldias. 3. Se um dia não me chamarem, eu irei assim mesmo, em mim. Essas palavras são meu espelho. E foi também nesse tempo de reencontro que conheci Dona Ruth, uma senhora de 78 anos, viúva, que veio comprar panos de prato para doar em uma ação social da igreja. Começamos a conversar ali mesmo, na calçada. Descobrimos que morávamos perto. Uma semana depois, ela apareceu com um bolo de mandioca e uma garrafa de chá. Virou hábito. Toda quinta-feira, ela passava aqui. A gente trocava receitas, memórias e silêncios confortáveis. Não havia competição de histórias, nem cobrança, só presença. E esse tipo de companhia é ouro depois dos 70. Certa tarde, enquanto ela costurava comigo na varanda, me perguntou: e se sua filha bater na sua porta um dia? Pensei, sorri. Eu ofereço café e bolo, mas não ofereço mais o que me custou perder a mim mesma.
Ela assentiu, apertando minha mão com carinho. Ruth era como uma janela aberta depois de muito tempo de ar viciado. E aos poucos, ela foi me lembrando que há vida para além das dores que vieram da família. Minha neta, Isadora, continuou vindo, agora mais confiante. Chegava, me abraçava e dizia: Vó, tenho tanta coisa para contar. E contava. Falava sobre a escola, os dilemas com as amigas, os sonhos de viajar, de estudar jornalismo. Eu ouvia tudo, rindo e chorando por dentro. Ela era viva, era intensa. Era tudo o que eu desejei para mim mesma quando tinha sua idade. E achava que cuidar dos outros era o mesmo que se realizar. Num desses encontros, ela trouxe um envelope. Vó, fiz um trabalho da escola sobre mulheres que me inspiram. A senhora tá aqui. Abri. Era um texto escrito à mão, com letra firme. No fim, uma frase que me arrepiou. Minha avó me ensinou que dignidade é o maior tipo de herança e que amar não significa se calar. Chorei, sem vergonha, sem contenção. Porque era isso. Era exatamente isso. Eu não tinha vencido um embate. Tinha plantado uma nova semente. Os meses passaram. E numa manhã de março, recebi um envelope timbrado do cartório. Era a confirmação final do registro do testamento. Guardei na gaveta de documentos, mas antes escrevi à mão, na primeira página. Este papel não fala sobre o que deixei para trás. Fala sobre o que escolhi preservar. E sabe o que escolhi preservar? Minha voz, meu espaço, minha paz. Naquela mesma semana fui convidada a participar de um programa de rádio comunitária para falar sobre envelhecer com autonomia. Nunca imaginei que um dia falaria num microfone. Mas fui. Levei uma cestinha de bolos, meus panos bordados e minhas frases. Falei com a voz trêmula no começo. Mas depois, soltei. Contei minha história sem floreios, sem nomes, só verdades. Às vezes a gente é apagada aos poucos, pelas pessoas que mais deviam nos iluminar. Mas existe um dia em que a gente acorda. E quando isso acontece, não tem mais volta. Porque o amor próprio não desama. Foi aplaudido. Recebi cartas, convites, abraços. Mas o mais bonito foi no dia seguinte, quando uma senhora me parou na rua e disse: Dona Dalvina, ontem fui dormir mais forte por sua causa. Sorri, porque ali estava a minha nova missão. Não provar que eu valia, mas ajudar outras a lembrarem que elas sempre valeram. No aniversário de 73 anos, fiz uma pequena reunião no quintal. Convidei Ruth, as senhoras da oficina, a professora da escola e, claro, minha neta. Renata não foi convidada. E não porque eu não a perdoei, mas porque percebi que nem todo laço precisa ser reatado para que a gente fique em paz. Alguns vínculos só servem para ensinar até onde a gente pode ir, sem se perder. Na festa, ganhei um quadro feito à mão pela Isadora com a frase: A mulher que me ensinou a nunca implorar por espaço. Coloquei na parede da sala, ao lado do meu bordado preferido. E naquela noite, quando todos foram embora, sentei na varanda com uma fatia de bolo e olhei para o céu. Havia estrelas demais para um quintal tão pequeno. E foi então que percebi. Minha vida, apesar de tudo, sempre coube inteira dentro de mim. Só faltava espaço para respirar. E agora, respiro. Não espero mais ligações. Não conto mais datas. Não me preocupo com o que vão dizer. Minha história não cabe num testamento, nem numa ceia de Natal. Ela cabe no gesto simples de continuar bordando o próprio nome, onde antes só havia silêncio. E se alguém, um dia, me perguntar o que deixei para os outros, vou dizer: deixei minha ausência, onde antes havia presença forçada. Deixei panos de prato com frases que valem mais que ouro. E deixei, sobretudo, o exemplo de que é possível recomeçar. Aos 72, se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.